E aí galera, aqui é o Vitor, eu vim trazer mais um vídeo no canal pra vocês e hoje eu vou falar como eu fiquei rico trabalhando com a TI. Então vai pra vinheta aí. Então pessoal, na verdade, nesse vídeo aqui eu vou falar coisas que me fizeram ganhar mais dinheiro como dev e coisas que eu poderia ter feito melhor nesses meus 8 anos de trabalhando na área profissionalmente. Então eu sou o Vitor, eu trabalho há 8 anos com desenvolvimento de software. Desses 8 anos, os 3 primeiros eu trabalhei como QA e depois eu migrei para ser dev. Eu já trabalhei em empresas de consultoria, já trabalhei em grandes empresas, como o Sicredi, e atualmente eu estou trabalhando no Nubank também, que é uma empresa gigantesca. Um a cada 2 brasileiros usam o Nubank. Então vamos lá. Eu vou começar falando a primeira definição do que é ser rico, né? Eu sei que muita gente... Primeiramente quero falar que eu não sou rico, né? Obviamente. Mas eu ganho bem comparado à população brasileira. Então, nos últimos 4 anos, eu já ganhei mais de 700 mil reais como desenvolvedor. Então, isso daí dá uma média de 180 mil por ano e mais ou menos uns 15 mil reais por mês ali. Nesses últimos 4 anos, então nesses primeiros anos desses 4 anos, eu ganhei menos de 15 mil e atualmente eu ganho mais de 15 mil. Então, eu sei que para poucos isso vai ser pouca coisa e para muitos isso é bastante coisa. Então, atualmente eu estou ganhando em torno de 20 mil reais, mais vários benefícios ali em ações e participação nos lucros da empresa, que dá algo em torno de 5 mil reais por mês. Então vamos lá. O que eu não vou falar aqui, né? Eu não vou dar dica falando que vai ser rápido, não vou ensinar nenhum atalho, nem truque, nem malandragem, nenhuma sacanagem. Então, até eu chegar nesses últimos 4 anos em que eu pude ganhar uma grana decente, eu levei aí 5 anos, né, ganhando entre 1.500 a 7 mil reais. Essa foi a minha progressão de salário. Então, nesse vídeo eu vou comentar coisas, eu vou pegar pontos chaves ali da minha carreira que fizeram aumentar bastante o meu salário e falar sobre acertos e erros em cada um desses momentos. Então, começando o primeiro momento e mais importante, né, é como que eu entrei na área. Então, nos meus últimos anos do ensino médio, eu fiz um curso técnico que era voltado para pessoas pobres, na instituição O Pão dos Pobres, e eu ganhava uma bolsa de R$ 400. Isso foi em 16, e eu fazia o ensino médio, estava terminando o ensino médio, e fiz 1 ano e meio desse curso técnico à tarde e o ensino médio pela manhã. Eu fiz lá atrás, em 2016, eu não pensava em nada, então eu não sabia da área, eu não sabia que profissões que tinham na área, não era bem o que eu queria fazer, eu só fiz sinceramente por causa da bolsa, eu não tinha planejamento nenhum de futuro, assim, nem nada. Eu só fui fazendo as coisas que foram aparecendo, era uma bolsa ali, ia ser a primeira vez que eu ia ter tipo, um emprego, assim, eu ia ganhar uma renda de alguma coisa, então isso me chamou muita atenção e eu estudei. Então eu terminei, depois de 6 meses me chamaram para trabalhar como testador de software. Esse foi o meu primeiro emprego em 2016, eu ganhava mais ou menos R$ 1.500. Cara, eu tô vindo aqui falar esse comentário depois de ter publicado o vídeo, mas uma coisa importante que eu não mencionei é que a primeira vaga que eu consegui na área, lá ganhando R$ 1.500, eu fui chamado e eu consegui passar no processo seletivo, teve uma prova técnica ali pra fazer, mas era bem simples, e eu basicamente passei. Também um fator que me beneficiou muito foi o fato de eu ser PCD, então eu não tenho o meu antebraço direito, e eu entrei na vaga como cotista, né? Então isso é algo que é importante mencionar aqui, que eu, sinceramente, não sei se eu passaria no processo se eu não fosse PCD, porque eu entrei na vaga como cotista e tal, então isso é um fator que me beneficiou bastante, é importante comentar aqui. E nas próximas vagas que eu fiz e nos próximos processos seletivos que eu passei, eu omiti essa informação justamente porque eu tinha a síndrome de achar que o fato de eu ser PCD era o motivo das empresas estarem me contratando. Isso foi algo que eu omiti nas próximas empresas que eu trabalhei. Acho que no Sicredi, se eu não me engano, eu entrei como cotista também. Então é outro ponto que eu quero mencionar, que quando eu saí da DB Server, eu ia ir para uma outra empresa que eu tinha feito o processo seletivo remotamente e eu tinha passado e eu ia me mudar para essa empresa. Só que daí eu pedi a demissão na DB Server e o Sicredi entrou em contato comigo para me contratar. Então eles não queriam que eu saísse ali. Na primeira empresa que eu trabalhei de outsourcing, eu prestava serviço para o Sicredi e o Sicredi não queria me perder, então ele decidiu me contratar. Então, mas eu fiz a entrevista para ser seletivo para ir para uma outra empresa, que essa outra empresa eles não sabiam que eu era PCD, né? Mas é importante mencionar que para as outras empresas que eu fiz, todas as outras nenhuma, eu sempre omiti a informação de eu ser PCD, justamente porque eu não queria que isso fosse o fator chave para eles me contratassem, né? Eu queria que fossem as minhas habilidades. E eu também acho que os 5% de pessoas PCDs que a empresa precisa contratar
eu acredito, é uma posição minha, social e política, vamos dizer assim, que eu acho que a empresa tem que contratar pessoas que não são capacitadas para trabalharem naquela vaga. Então a empresa precisa capacitar essas pessoas, é nisso que eu acredito. Como o fato de eu ser PCD nunca me impossibilitou de estudar e nem conquistar as coisas, eu nunca quis fazer parte dessa política de cotista, porque eu acredito que não faça sentido, já que eu tenho possibilidade de estudar e tem outras pessoas que não têm, e então eu acho que a empresa tem que dar a oportunidade para essas outras pessoas. Então foi sempre algo que eu omiti conscientemente por causa disso. Então, outra coisa que é importante mencionar sobre essa lei da empresa contratar os 5% dos PCDs, que é importante mencionar, é que a empresa não é obrigada a pagar um salário alto, ela só é obrigada a contratar. Então, muitas empresas contratam pessoas PCDs e pagam salários mais baixos. Então, é algo importante mencionar aqui também. Então, falando dessa primeira parte, o que eu acho que tem de acertos aqui? Porque eu fiz o técnico, né? Então, eu aprendi algumas coisas básicas e fundamentais ali sobre tecnologia da informação. Então, eu aprendi sobre redes, aprendi um básico de programação. Eu não sabia programar ainda, mas eu tinha aprendido básico, bem básico, entre outras coisas. Então, acho que o acerto foi ter feito o técnico ali e o errado, vamos dizer assim, coisas que eu fiz errada antes de entrar na área, seria as minhas motivações, né? Eu tinha feito só pela bolsa, eu não sabia da existência da área, eu não sabia que profissões teriam que eu poderia ter no futuro. Eu não conhecia ninguém que já trabalhava na área, eu não sabia de salário nem nada, não tinha a menor noção. Então, eu não pensei no longo prazo e foi isso, assim. Então, eu tava bem perdido. Aí, eu vou falar dos primeiros 3 anos, depois que eu comecei a trabalhar como QA, eu já vou falar para a parte de acertos ali. Então, eu comecei nesse meu primeiro emprego, eu entrei ganhando R$ 1.500 e eu saí dele, meu salário estava entre 3.500, mais ou menos. Isso foi de 2016 a 2019. Então, acertos que eu fiz nessa minha primeira experiência profissional. Eu olhei o que os cargos acima do meu faziam, eu tentei imitar eles, aprender o que eles sabiam fazer e fazer o que eles faziam, né? E nessa época eu pedi muitos aumentos também, então acho que isso é uma coisa bem boa. Eu vou mostrar aqui um pedacinho da minha carteira de trabalho na época. Então aqui dá pra ver que eu tinha basicamente aumentos, eram pequenos, né? Mas eu lembro que na época pra mim era muita coisa, assim, um aumento de R$ 200, R$ 300, né? Então, a cada aumento eu ficava bem feliz, era algo motivador, assim, né? E eu acho que um ponto-chave foi pedir aumento, olhar pra ver o que os níveis acima dos meus faziam, saber o salário dos outros, então eu sabia o salário de vários colegas meus, então eu sabia onde que eu poderia chegar e sabia qual que era o meu valor na empresa, né? Então, se eu fizesse determinada coisa, eu poderia ter determinado salário, né? Então, esses foram os meus acertos. E outra coisa também, eu tive um contexto bom ali. Eu trabalhava num time bem bom, que era bem maduro. Outra coisa, eu me preparei bastante para o mercado. Então, eu fiz algumas entrevistas para trabalhar em outros lugares. Eu fiz uma reserva de emergência que, caso eu saísse e não desse certo, eu perdesse meu emprego atual e onde eu fui, eu ia ter uma reserva para me segurar. Então, eu estava confiante que, se eu saísse e desse errado, eu poderia arranjar emprego numa terceira empresa. Nesses 3 anos eu decidi sair e eu tive a coragem de sair, né? Então isso foi um ponto bastante importante na minha carreira, que é sair da empresa que eu tava. Isso foi um passo bem importante que eu tive e que eu tomei e que me ajudou bastante no decorrer da carreira. Eu vou falar sobre os erros nesse momento também da minha carreira. Eu acho que talvez eu tenha demorado um pouco, talvez eu tenha demorado muito para fazer essa movimentação. Não, um pouco. Eu acho que era a minha primeira experiência profissional, eu nunca tinha tido contato com pessoas de uma outra realidade social, eu sempre vivi em periferia e todo mundo na minha volta era pobre, trabalhava com empregos comuns, vamos dizer assim, então eu tive contato com outra realidade. Então esses 3 anos foi isso, eu fui me adaptando a essa outra realidade. Então, apesar de eu ter demorado um pouco para fazer uma movimentação e sair dessa empresa e ir para outra, é ok também. Então, sei lá. Mas hoje em dia, obviamente, eu teria me movimentado bem mais rápido. E ainda eu não tinha decidido mudar de profissão. Eu ainda era QA, apesar de eu já estar começando a desenvolver um pouquinho, eu ainda não tinha virado a chave para virar desenvolvedor completamente. Então isso foi um erro, acho que eu demorei demais. E aí, beleza, eu saí dessa empresa, meu salário era uns 3.500 e eu fui pro Sicredi ganhando 5.500, mais ou menos. E nisso tinha vários benefícios também, 14º, 15º, PLR, que eram uns 2 ou 3 salários, se eu não me engano, vale alimentação, que era R$ 2.000, então era bastante dinheiro, apesar de que o salário base ali não era tão alto, né? A gente tinha esses outros benefícios. E aí no Sicredi eu fiquei 2 anos. A minha progressão de salário no Sicredi não foi lá boa, foi bem ruim, na verdade. Nesses 2 anos
O meu salário, acho que ele foi de 5,5 a 6 e pouco, então eu tive um aumento de R$ 600 só. Não foi tanta coisa em 2 anos, é bem pouco, eu acho, vendo hoje em dia em retrospecto. E coisas que eu acertei enquanto eu trabalhava no Sicredi. Eu estudei muito, eu vi o que os cargos acima faziam, eu repeti a mesma coisa que eu fiz na anterior. Eu fiz entrevistas para trabalhar em outros lugares também, ali no final do segundo ano, né? Eu fiz uma reserva de novo de dinheiro, aumentei a minha reserva ainda mais, então eu tinha, se eu saísse, eu ia ter como me sustentar com a minha reserva por um tempo ainda. Eu pratiquei muito no trabalho o desenvolvimento, né? O meu cargo era como QA, mas eu já estava trabalhando como dev em vários momentos ali da minha jornada. Então eu pratiquei muito e mesmo que isso foi contra alguns colegas meus na época. Então, tipo assim, às vezes eu meio que deixava de lado fazer o meu que era o meu papel, porque eu acreditava que se eu fosse um bom desenvolvedor, ou inclusive o meu papel nem precisaria ser necessário no time. Então eu fui migrando aos poucos. Nesses 2 anos eu tive a certeza que eu queria era ser desenvolvedor, então foi uma chave que mudou ali enquanto eu estava no Sicredi. Outra coisa importante que é bom mencionar aqui também é o contexto, né? Eu trabalhava num time muito bom, de pessoas que queriam fazer um trabalho melhor, que estudavam para saber a fundo o que elas estavam fazendo e fazer da melhor forma possível, conseguindo boas práticas ali. Então nessa época aqui, isso foi crucial para mim mudar de carreira e para que eu me tornasse quem eu sou hoje, assim. Eu tive muitas referências boas. Então, nessa época, eu trabalhava com o Vinícius Ananato no Sicredi. Ele era muito bom como agilista e como uma pessoa de produto mesmo. Ele entendia sobre o produto, ele sabia lidar bem com as pessoas e com o contexto e tal. Foi uma grande referência para mim. O Pablo também, o Pablo Medeiros. Ele era um cara muito foda, muito estudioso, assim. No time ele era muita referência técnica, assim, no time, porque ele era um cara super estudado e ele estudava as coisas e queria implementar. Tipo, ali em alguns momentos enquanto a gente estava trabalhando junto, ele aprendia alguma coisa nova e já implementava no trabalho. Às vezes dava certo, às vezes não, mas era um puta aprendizado pra ele e pro time inteiro, assim. Então ele foi uma puta referência e como pessoa mesmo, de estilo de vida, assim, ele foi um cara que me incentivou muito a estudar. Então, nessa época, assim, que eu virei a chave para desenvolvimento, comecei a estudar bem mais pesado, ele me indicou vários cursos também, e eu fiz. Isso foi, com certeza, foi crucial, assim, para mim. Então, se eu não tivesse tido essa referência, esse contexto todo, com certeza eu não estaria onde eu tô hoje. Outras pessoas que me ajudaram também é o Henrique Schmidt, que trabalhava no Sicredi, acho que ele tá trabalhando lá ainda também, muito foda. Que ele era um cara super bom tecnicamente também, ele era tipo um coach do time, então ele ficou um tempo no nosso time ali e ele passou muito aprendizado para nós sobre testes e qualidade de software. Então foi muito foda, assim, ver a forma como pessoas, referência técnica para nós, trabalhavam, tipo, isso no nosso contexto lá do Sicredi, não tinham times que eram muito bons tecnicamente. Então esses caras vinham, eles eram tipo coaches, assim, dos times, e eles ensinavam várias coisas pros times que eles iam, assim. E foi muito massa a sinergia que a gente teve junto, porque tinha times que não gostavam, tipo, viam eles como inimigos, vamos dizer assim, né? E ali no nosso time, tipo, a gente abraçou demais eles. E eu tenho certeza que foi um trabalho muito massa que a gente fez na época, assim, porque era bom pra nós, que a gente tava recebendo altas aulas, assim, e pra eles também, passando o conhecimento ali deles, porque eles trabalhavam num contexto que a galera, tipo, tinha times que não gostavam de ouvir as aulas deles, assim, então foi muito massa e isso foi bastante referência pra nós também. E o Willy também, falando de testes e qualidade de software, foi referência pra mim também, na forma como ele lidava com as pessoas, resolvia conflitos. Ele foi um cara muito foda, assim, mais nessa parte de comunicação, como lidar com as pessoas, como lidar com o contexto que a gente tava e tal. Então foi bem importante e foram referências sensacionais que fizeram toda a diferença na minha carreira, assim. Então, passou esses 2 anos no Sicredi. Vou falar sobre erros aqui, né, que eu cometi nesses 2 anos do Sicredi. Eu não pedi aumentos nesses 2 anos, então chegou no final desses 2 anos, eu tava puto já que eu não tinha recebido aumento, eu tava insatisfeito com a minha remuneração, só que eu também não pedi aumento, então acho que foi um erro meu. Eu acho que todo mundo tem que pedir aumento se tu acha que merece, e olhando pros teus colegas, ver o que eles fazem, perguntar quanto que eles ganham, e eu acho que se tu achar que tu tem que ganhar mais, tu tem que pedir, tem um papel fazer isso. Tu não tem que esperar alguém fazer isso por ti. Então, o meu erro aqui foi não ter pedido aumento nesses 2 anos. E ter, talvez, estudado mais e mais cedo. Eu acho que eu levei um pouquinho de tempo para virar a chave para desenvolvimento. Então, eu acho que eu poderia ter começado mais cedo, me ligado mais cedo e começado a estudar mais cedo sobre desenvolvimento. Então, eu acho que esses foram meus erros. Falei sobre meus acertos. E um grande acerto que eu fiz, eu acho, foi ter pedido para sair do Sicredi. Então, mesmo caso anterior, eu estava trabalhando numa empresa muito da hora, tinha muitos benefícios, eu estava sendo treinado, estava virando um profissional melhor, mas mesmo assim eu quis sair para ganhar mais, porque eu estava insatisfeito com a minha remuneração e porque eu queria trabalhar em outro contexto. Lá no Sicredi eu acho que a gente era um dos melhores times que tinha,
Então, a gente não conseguia aprender muito com o contexto. A gente, tipo, que era meio que inovador, assim, e aprendia as coisas. Então, tipo, a gente não aprendia por osmose, sabe? Só por estar ali. A gente tinha que ativamente estudar e pensar na solução e, tipo, crescer, sabe? Então, eu não queria ser esse time. Eu queria ser um time mediano e aprender com o contexto de outras pessoas que são melhores do que eu, sabe? Então, eu decidi fazer essa mudança. E aí eu fui pro Agibank e isso foi um passo bastante importante. Por conta, principalmente, acho, da remuneração. Então eu tinha a mesma coisa da anterior, eu tinha feito entrevistas em outras empresas. Eu já estava seguro quanto o meu conhecimento técnico, eu sabia que eu tinha valor pro mercado, eu sabia que tinha vagas, eu saberia que se eu quisesse eu poderia sair do Sicredi. Inclusive, até na época me meteram meio que uma pressão, assim, fizeram uma pressão, se tu sair, talvez tu não vá voltar, hein? Mas, tipo, depois de um tempo me chamaram pra voltar lá, então eu acho que é uma dica também é sempre sair de portas abertas, nunca sair, tipo, falando mal da empresa e tal. Seja honesto, então eu acho que isso foi um ponto positivo, eu saí de boa. E aí eu saí pro Agibank. No Agibank eu entrei ganhando 12 mil reais e na contratação eu tinha ganhado 24 mil reais também, tipo, um signing bônus que eles chamam, né? Que é por tu ter aceitado a oferta, tu ganha 24 mil, só que tu precisa continuar na empresa durante 2 anos pra te... Se tu sair antes, tu tem que devolver o dinheiro. Então, no Agibank eu fiquei 1 ano, eu tive que devolver 12 mil, que é a metade desses 24 mil, né? E aí que eu tive de acertos no Agibank. Ter aceitado trabalhar lá, acho que foi um acerto, porque eu tive um salto grande de salário e isso foi importante pra mim. E foi o primeiro lugar que o meu cargo era desenvolvedor. Eu já entrei lá como desenvolvedor sênior, então pra mim isso foi importante também, porque lá eu fazia só desenvolvimento, não tinha nada confuso em relação a isso. E outro acerto que eu fiz foi ter saído em 1 ano também. Eu entrei lá e saí muito rápido porque eu não gostei muito de trabalhar lá por conta do contexto. Não era bem o que eu estava esperando, eu achei que era uma empresa super tecnológica e que tinha boas práticas de código e tudo mais, e não foi muito bem isso que eu encontrei lá. Então, ter saído em 1 ano foi um ponto bom. Eu tive que devolver 12 mil para poder sair, mas eu acho que eu fiz certo em ter saído em 1 ano, e eu amadureci muito lá. E aí eu vou falar sobre os erros. Eu vou falar sobre os erros que eu cometi nesse momento da minha carreira. Eu fui muito impositivo em algumas coisas, eu acho. A gente entrou lá para fundar um time do zero, e era uma pessoa que trabalhava lá e o resto era todas pessoas novas, recém-contratadas. E eu briguei muito para ter boas práticas, eu documentei pouco, eu não me comuniquei tão bem assim, então eu acho que eu cometi vários erros, e acho que por imaturidade, talvez. Acho que esse foi o principal ponto. Eu acho que eu era imaturo, eu queria aplicar as boas práticas toda hora, em todo contexto, documentei pouco, não avaliei bem os trade-offs de várias coisas que a gente fez lá. Então acho que eu cometi muitos erros assim, mas que serviram de aprendizado. Eu olhei com humildade e hoje eu vejo que acho que eu poderia ter feito bem melhor. E uma coisa que me ajudou bastante a enxergar isso foi uma pessoa que trabalhava lá, que é o Rodrigo. Ele me ajudou muito a evoluir em questão de comunicação e relacionamento com outras pessoas. Então ele era uma pessoa que trabalhava no meu time, ele era um QA, e eu acho que por isso que a gente se dava tão bem, assim, porque eu já tinha sido QA, né? Então a gente se deu super bem, e ele foi um cara que eu me relacionei com ele de uma maneira bem positiva, assim, a gente se dava super bem, era legal trabalhar com ele, a gente trocava várias ideias, ele me ajudava, eu tentava ajudar ele, então isso foi bastante importante, eu amadureci, ele me ensinou várias coisas lá sobre comunicação e relacionamento com as pessoas, e foi bem importante, bem legal isso. Então, foi isso. E aí, quando eu saí do Agibank, foi a mesma coisa, eu tinha reserva, eu tinha feito várias outras entrevistas, eu tinha passado em outras entrevistas e eu escolhi ir pro Nubank. E aí, quando eu fui no Nubank, eu ia perder os meus 12 mil, né? E o meu salário, eu acho que quando eu saí do Agibank em 1 ano, meu salário foi de 12 para 13, e no Nubank acho que era uns 14 mil por aí quando eu entrei. Então não era um salto tão grande de salário que eu gostaria que fosse, mas eu aceitei porque eu sabia que o Nubank era foda em tecnologia. Sabia não, mas eu achava que era foda em tecnologia, então eu achei que ia ser um aprendizado muito bom pela quantidade de clientes que eles têm também. Então, ter saído do Agibank em 1 ano foi muito bom para ir pro Nubank. E aí, o meu salário foi para 14 mil e pouco. E aí, acertos que eu fiz no Nubank. Eu comecei no Nubank, foi o primeiro lugar que eu comecei a pensar em carreira, a evolução da carreira. Eu entrei no Nubank como pleno, né? Eu tava no Agibank como sênior e entrei, tipo, um nível abaixo, assim, do que eu era. E eu queria ser sênior lá no Nubank, né? Liderar iniciativas e tudo mais. Então, foi o primeiro momento que eu comecei a planejar minha carreira, assim, como desenvolvedor, né? Então, isso foi um acerto bem bom que eu fiz no Nubank. Eu pedi mais responsabilidade, eu pedi experiências em coisas do próximo nível. Então, isso me ajudou bastante, foi um baita de um acerto, porque por conta disso,
Apesar de ter demorado para vir responsabilidades grandes, assim, de liderar projetos, veio, e isso fez com que eu fosse promovido dentro do Nubank, né? Então eu amadureci muito, e acho que outros acertos que eu fiz também é, tipo, eu abracei a cultura da empresa de engenharia. Então, aqui a gente fala um Vitor antes e um Vitor depois, porque questão de documentação, revisão de arquitetura, feedback, planejamento de carreira, a própria tech stack do Nubank é muito evoluída, então agregou muito na minha carreira trabalhar lá por conta desse monte de coisa, desse monte de aprendizado bizarro que eu tive trabalhando lá. Então eu amadureci muito, foi muito bom esses acertos. E erros que eu tive trabalhando no Nubank. Eu acho que eu fiquei um tempo, eu parei de fazer entrevistas, então eu foquei completamente em trabalhar no Nubank, entregar tudo lá, e eu parei de fazer entrevistas, parei de olhar pro mercado, acho que isso foi uma coisa negativa, a gente sempre tem que estar olhando pro mercado, saber o que estão pedindo, e eu meio que parei de fazer isso. Depois que eu fui promovido, eu acho que eu parei de pedir aumento, apesar de continuar pedindo mais responsabilidade, mais coisa, eu parei de pedir aumento mesmo na minha remuneração, que eu acho que eu mereço. E eu acho que isso é uma coisa importante pra gente não ficar estagnado, ou ficar triste, ou se sentindo não merecedor, sabe? Então, achando que tá sendo mal remunerado. Então, acho que é importante sempre continuar pedindo aumento. E com um argumento, né? Não é só, me dá um dinheiro aí, foda-se. Acho que tem que saber falar e negociar, né? Tipo, eu tô... Mesmo, e eu digo isso na minha faixa como sênior, né? Eu não tô falando aumento de virar lead, por exemplo, mas aumento na minha faixa de sênior ali. Então, é saber aonde que tu se enquadra na faixa, saber até onde que tu pode ir pedindo aumento e o que que tu precisa fazer para isso, né? Então, eu acho que é isso. Eu parei de fazer isso depois que eu virei sênior, então acho que foi um erro que eu cometi. Então, agora falando dos passos futuros, né? Quais são os meus caminhos para o futuro aqui? E aí, pensando em 5 anos para frente. Eu posso continuar no Nubank, aí eu acredito que em uns 2 anos eu consiga virar um lead, e aí o meu salário, segundo a minha experiência ali, conhecimento, pode ir, sei lá, uns 28 mil como salário base, posso estar ganhando uns 11 mil de estoque por mês, então vai dar um total de 36 mil ali por mês. Esse é um caminho que eu posso ir. Eu acho que daqui a uns 2 anos talvez eu consiga chegar nesse nível. E talvez daqui a mais 5 anos, né, eu possa virar um staff lá dentro do Nubank, que daí meu salário vai ser uns 45, eu vou pegar uns 15 mil de estoque ali por mês, e limpo total vai dar sei lá, uns 52 mil. Eu acho que esse é o caminho para os meus próximos 5 anos de carreira. Eu acho que é um caminho possível, se eu continuar amadurecendo, me esforçando, estudando mais, tentando entregar. E um outro possível caminho para mim é ir trabalhar na gringa, né? E aí pensando que eu acho que hoje, por exemplo, se eu fosse trabalhar numa empresa da gringa, com a experiência que eu tenho, o nível que eu tenho hoje, eu acho que eu conseguiria ganhar aí dependendo de uma empresa mais madura, né, e não uma startup, eu acho que eu conseguiria ganhar uns 7,5 mil dólares aí, que daria uns 37 mil limpo, e uns 2 anos talvez conseguir um aumento para 9 mil dólares e pegar uns 44 mil limpo, e talvez em uns 5 anos aí ganhar uns 11 mil dólares por mês, e que eu pegaria limpo aí uns 54 mil. Então acho que esses são os possíveis caminhos aí dentro de 5 anos que eu tenho de possibilidade. Então foi isso, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Tentei mostrar os momentos chaves ali, coisas que eu acredito que tenham sido certas que eu fiz e que fizeram com que eu tivesse tido uma evolução aí de R$ 1.500 para mais de R$ 20.000 hoje em dia de salário, num período de 8 anos. E aí, pensando que eu invista, vamos dizer, R$ 10.000 por mês, em mais 12 anos para frente, eu teria, se rendesse uns 6% sobre a inflação, esse valor, eu teria R$ 2 milhões em valor atual, né? Que poderiam me gerar uma renda de R$ 10.000 eternamente e eu poderia me aposentar daqui a uns 12 anos. Então, acho que isso que é ser rico, né? Tu poder se aposentar e ganhar uma renda que seja o suficiente para te sustentar ali. Óbvio que, tipo, 10 mil hoje é um pouco abaixo do que o meu custo de vida, né? Mas é uma grana boa, assim, que me faz pensar algumas coisas aí. Então, é isso, galera. Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal e... eu vou começar a publicar mais vídeos, eu tô tentando começar a publicar todas segundas, quartas e sextas, às 11 horas da manhã. Então, fiquem ligados aí no canal, ativa o sininho que no decorrer da semana vou lançar mais vídeos. É nóis, valeu!